Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos fundo, mas muito fundo, na história de um dos personagens mais complexos, mais trágicos e mais importantes de toda a ficção científica. Hoje eu vou contar a história completa de Paul Atreides, talvez o personagem mais controverso de toda a ficção científica. Um homem que alguns veem como salvador e outros o maior monstro que a galáxia já conheceu. E quando eu digo completa, eu quero dizer completa. Desde a linhagem ancestral que carregava o peso de tragédias gregas, passando pelo seu nascimento meticulosamente planejado, seu treinamento brutal e, em seguida, o maior tirano que o universo já conheceu. Sim, nós vamos falar da Jihad, dos 61 bilhões de mortos, dos 90 planetas esterilizados. Não vamos passar o pano. O objetivo aqui é entender a jornada. Como um jovem nobre, treinado para ser justo e honrado, se transforma em um imperador messias que comete atrocidades em escala galáctica. Essa é a história de Paul Muad'Dib Atreides. A história de como o herói se torna um monstro para, talvez, no fim, tentar salvar a todos de si mesmo. Peguem seu café, ajeitem-se na cadeira, porque a jornada é longa. Vamos começar. Para entender Paul, a gente precisa entender que ele não é só uma pessoa. Ele é o ponto de encontro de duas forças colossais que moldaram a galáxia por milênios. A primeira é a Casa Atreides, uma linhagem nobre que, segundo lendas, vem lá da Velha Terra, da Casa Atreus das tragédias gregas. E olha, a fama de família com um péssimo histórico não é à toa. Mas, ao longo de mais de 12 mil anos, eles se tornaram sinônimo de honra, justiça e liderança. O avô de Paul, o Duque Paulus Atreides, era um cara famoso pelas touradas, uma figura quase folclórica. Já o pai de Paul, o Duque Leto, era conhecido como Leto o Justo, um líder amado pelo povo, respeitado pelos seus homens e, o mais perigoso de tudo, popular demais no Lands-Raad, o parlamento das grandes casas no universo de Duna. Tão popular que o próprio imperador Padishah Shaddam IV começava a suar frio. Essa é a linhagem do sangue, da honra e do dever. Mas aí vem a segunda força, a mais secreta e poderosa, o programa genético das Bene Gesserit. Pensem nas Bene Gesserit como uma ordem de bruxas espaciais, mestras da manipulação política e genética. Por mais de 90 gerações, elas vinham cruzando as linhagens das grandes casas, como quem faz um mapa genético, buscando criar um ser humano específico, um homem com poderes sobre-humanos. Elas o chamavam de Kwisatz Haderach. O Kwisatz Haderach, que significa a abreviação do caminho, seria um Bene Gesserit homem, capaz de acessar não só as memórias genéticas de suas ancestrais femininas, como as reverendas madres já faziam, mas também as memórias de seus ancestrais masculinos. Ele seria uma ponte através do tempo e do espaço, um ser com uma presciência, uma capacidade de ver o futuro quase perfeita. O objetivo da Irmandade era ter essa arma genética sob o seu controle, uma ferramenta para guiar a humanidade pelo caminho que ela julgasse incorreto. E é aqui que o plano dá errado. A mãe de Paul, Lady Jessica, uma Bene Gesserit, recebeu uma ordem clara: ter uma filha com o Duque Leto. Essa filha se casaria com Feyd-Rautha Harkonnen, um herdeiro da casa Harkonnen, os inimigos mortais dos Atreides, selando a paz e produzindo na geração seguinte o tão esperado Kwisatz Haderach. Mas Jessica, em uma mistura complexa de amor por seu duque e sua própria ambição Bene Gesserit, desobedeceu. Ela acreditava que ela poderia ser a mãe do Kwisatz Haderach, um feito que a colocaria nos anais da história da Irmandade. Em um ato de rebeldia que mudaria o destino do universo, ela deu a Leto um filho, Paul Atreides, nascido no ano de 10.176 depois da Guilda, no planeta oceânico de Caladan. Ele era o Kwisatz Haderach, sim, mas ele chegou uma geração antes do previsto e, o mais importante, ele não nasceu para servir a Irmandade. Ele nasceu um Atreides. Sua lealdade era à sua casa, ao seu pai. E isso fazia dele uma variável que as Bene Gesserit não podiam, de forma alguma, controlar. Então você tem esse garoto, nascido com um potencial genético absurdo, herdeiro de uma das casas mais importantes do Império. O que você faz? Você o transforma na arma humana mais complexa e letal que já existiu. O treinamento de Paul em Caladan não foi uma educação, foi uma forja. Imaginem um time dos sonhos de mentores, cada um especialista em uma área crucial para a sobrevivência e o poder. Esse foi o time de Paul. Primeiro, o próprio Duque Leto. Ele não ensinou a Paul apenas sobre política e etiqueta, ele o ensinou sobre liderança real. Leto levava Paul para as vilas de pescadores, para as plantações de arroz punde. Ele dizia: o líder precisa entender o trabalho do seu povo. Ele o ensinou que a primeira e única responsabilidade de um duque é a segurança de quem ele governa. Era a lição da honra e do dever. Depois, vinha a Lady Jessica, a mãe. Às escondidas da Irmandade, ela treinou Paul nas artes Bene Gesserit. Ela o ensinou o Prana Bindu, o controle absoluto sobre cada músculo e cada nervo do corpo. Ensinou as técnicas de observação, a ler a linguagem corporal, a detectar mentiras
em uma simples hesitação e, o mais importante, ela o treinou no uso da voz, a capacidade de modular o tom da fala para dar comandos que o subconsciente de uma pessoa não consegue ignorar. Era a lição da manipulação e do autocontrole. O terceiro pilar era Duncan Idaho, mestre espadachim da escola de Gnaz, um dos melhores guerreiros do universo conhecido. Duncan não era só um professor, era um irmão mais velho. Ele não treinava Poe com espadas de treino, era com lâminas reais, em situações de risco calculado. Ele o ensinou a lutar, a pensar como um guerreiro e, acima de tudo, a ter sangue frio. A lição da letalidade. O quarto era Gurney Halleck, mestre de armas e guerreiro trovador. Se Duncan era a fúria da batalha, Gurney era a técnica. Ele ensinou Poe a usar todo tipo de arma, mas o seu foco era na luta de facas. Ele dizia que um guerreiro precisava pensar na ponta, no fio e na guarda da faca ao mesmo tempo. E entre um treino e outro, ele pegava seu balicé e cantava baladas de guerra, forjando o espírito Atreides no coração do garoto, a lição da técnica e da alma. E por fim, o quinto pilar, Thufir Hawat, o Mentat da casa Atreides, um computador humano, mestre dos assassinos. Hawat treinou a mente de Poe. Ele o ensinou a calcular probabilidades, a analisar padrões, a pensar em táticas e contra-táticas. Ele fazia exercícios mentais brutais, como forçar Poe a se imaginar sendo torturado pelos Harkonnen para encontrar uma falha na segurança, a lição da estratégia e da paranoia, e formou Poe como um Mentat. Isso mesmo, Poe Atreides era um Mentat. Agora junte tudo isso, um garoto com a honra de um duque, a disciplina e as habilidades de uma Bene Gesserit, a letalidade de um mestre de Gnaz, a técnica de um mestre de armas e a mente de um Mentat. Tudo isso antes dos 15 anos. Poe não estava sendo criado para ser um duque, ele estava sendo criado para ser uma arma. E aqui está a primeira camada de sua tragédia. Ele era uma criança sendo forjada para a guerra, mas há uma outra camada, mais complexa. Poe era competitivo. Ele se deleitava em ser o melhor, em superar seus mestres. Havia uma parte dele que não apenas aceitava esse poder, mas o desejava. E essa arma estava prestes a ser testada. Enquanto seu corpo e a sua mente eram forjados, algo mais começava a despertar em Poe. A herança genética do Kwisatz Haderach. Ele começou a ter visões. No começo, eram apenas sonhos vívidos. Ele sonhava repetidamente com um planeta de areia e com uma garota de olhos totalmente azuis, sem branco algum. Ele não sabia quem ela era, mas sentia uma conexão profunda. Ele sonhava com uma guerra santa em seu nome, com legiões de fanáticos carregando o estandarte verde e preto dos Atreides, queimando o universo. E ele acordava apavorado. Essas visões eram um fardo. Ele via futuros possíveis, caminhos que se ramificavam, e a maioria deles terminava em sangue e fogo. Ele começou a entender que seu destino não era algo que ele poderia simplesmente escolher. E então, pouco antes da casa Atreides se mudar para Arrax, o teste final de sua juventude chegou. A reverenda madre Gaius Ellen Morrian, a mesma que o examinou no berço, a atual madre superiora das Bene Gesserit, veio a Caladan para testá-lo. O teste é um dos momentos mais icônicos de Duna, o Gon Jabbar. É simples e brutal. Morrian coloca uma agulha com uma gota de veneno mortal no pescoço de Poe. É o Gon Jabbar, o inimigo de mão elevada. Depois, ela o manda colocar a mão em uma caixa. Dentro da caixa, ele sente uma dor que queima, que desintegra sua mão em nível subatômico. Uma dor insuportável. A regra é clara. Se ele tirar a mão da caixa, ele morre instantaneamente pelo veneno. O objetivo não é medir quanta dor ele aguenta, é testar a sua humanidade. Um animal, quando sente dor, recua por instinto. Um ser humano pode analisar a situação, mesmo sentindo o instinto de gritar ou de tirar a mão, pode usar a razão para se sobrepor a ele. Ou não apenas passa no teste, ele suporta um nível de dor que deixa a própria reverenda madre visivelmente abalada. E aqui vemos a primeira centelha de sua complexidade. Ele não suporta a dor apenas por disciplina ou coragem. Ele a suporta por orgulho. Ele se recusa a dar a Morrian a satisfação de vê-lo falhar. É um ato de desafio, de autoafirmação. Ele não é apenas vítima do teste. Ele é um competidor que se recusa a perder. Ele mantém a mão na caixa até o fim. E quando ele finalmente retira, sua mão está intacta. A dor era apenas um estímulo neural. Naquele momento, a reverenda madre Morrian entende. Esse garoto não é apenas um potencial. Ele é o Kwisatz Haderach, ou algo muito próximo. E o medo nos olhos dela é real, porque pela primeira vez, as Bene Gesserit criaram algo que ela não pode destruir e, pior, não pode controlar. O teste confirmou que Poe era humano, sim, mas ele também era algo mais.
algo perigoso, e o palco para o despertar completo desse poder já estava montado. Um planeta deserto, coberto de areia e morte, chamado Arrakis, mais conhecido como Duna. E então, a engrenagem do destino gira. No ano de 10.191, o Imperador Padishah Shaddam IV faz a sua jogada. Ele retira o feudo planetário de Arrakis das mãos da Casa Harkonnen e o concede à Casa Atreides. Para o público, para o Lance Haad, isso parece uma promoção gigantesca. Arrakis, ou Duna, é a única fonte de especiaria melange no universo. A substância que permite as viagens espaciais, que prolonga a vida, que expande a consciência. Controlar Arrakis é como controlar o petróleo, a internet e o mercado de ações, tudo ao mesmo tempo. É o maior prêmio da galáxia. Mas o Duque Leto não era tolo. Ele sabia, e todos os seus conselheiros sabiam, que aquilo era uma armadilha. O Imperador estava com medo da popularidade de Leto. Ele queria os Atreides fora do seu planeta natal, Caladan, onde eles eram amados e praticamente invencíveis, e jogá-los em um ambiente hostil, cheio de inimigos. A rivalidade entre os Atreides e os Harkonnen era lendária, e os Harkonnen não iam simplesmente entregar a maior fonte de riqueza do universo sem lutar. Leto aceita a armadilha de olhos abertos. Ele vê uma oportunidade no perigo. E aqui vemos o orgulho Atreides em ação, uma característica que Poe herdaria em sua totalidade. Leto sabia do risco, mas a sua ambição e seu senso de honra o impediram de recusar o desafio. Ele acreditava que poderia vencer, que poderia superar a armadilha do Imperador. Ele diz a Poe: em Arrakis, teremos o poder do deserto. Os Fremen, o povo nativo, são guerreiros ferozes. Se conseguirmos o apoio deles, e com o dinheiro da especiaria, construiremos uma base de poder que nem o Imperador poderá desafiar. Era um plano ousado, um plano para o futuro de Poe. Mas o futuro chegou rápido demais. A chegada em Arrakis é um choque. Poe, com 15 anos, sai de um mundo de água para um mundo onde cada gota é sagrada. A capital, Arrakeen, é uma cidade fortificada no meio de um mar de areia, e o ar está pesado com a traição. Poucos dias depois da chegada, um caçador-buscador, com um pequeno drone assassino, tenta matar Poe em seu quarto. Ele só sobrevive por causa de seu treinamento Bene Gesserit, que o permite ficar perfeitamente imóvel e detectar o movimento do aparelho. A mensagem era clara, havia um traidor entre eles, e a traição veio da forma mais devastadora possível. O Dr. Wellington Yueh, o médico Suki da família, um homem condicionado a ser incapaz de causar dano, traiu o Duque. Os Harkonnen haviam capturado sua esposa e o chantagearam. Em uma noite de caos e fogo, os Harkonnen, secretamente aliados aos temíveis Sardaukar do Imperador, atacam os Atreides. Os escudos são desativados por dentro. As defesas Atreides, pegas de surpresa, são massacradas. Dr. Yueh entrega Leto ao Barão Vladimir Harkonnen. Mas, em um último ato de lealdade distorcida, ele implanta um dente falso em Leto, contendo um gás venenoso. A ideia era que Leto, ao falar, quebrasse o dente e matasse o barão. Yueh também garante a fuga de Poe e Jessica, deixando para eles um kit de sobrevivência Fremen e um ornitóptero, os mandando para Duncan, Idaho. Na presença do barão, Leto quebra o dente, mas o plano falha parcialmente. Ele mata o mentat do barão, Peter DeVry, e alguns guardas, mas o barão sobrevive. Alguns momentos antes, ele consegue ativar o seu escudo. O Duque Leto Atreides morre no chão sujo da sala de seu inimigo. Poe, agora com 15 anos, é o novo Duque Atreides, mas um duque sem casa, sem exército e sem planeta. Um duque fugindo para o deserto, caçado como um animal. A casa Atreides havia caído. E é aqui que a história de Poe Atreides realmente começa. No deserto profundo de Arrakis, o lugar que os Fremen chamam de Bled, a sobrevivência de Poe e Jessica agora depende de seu treinamento. Eles vestem os trajes estiladores, que são os trajes que reciclam toda a umidade do corpo. Eles aprendem a caminhar sem ritmo, para não atrair os gigantescos vermes da areia, os Shai Hulud, os criadores da especiaria. Após dias de fuga, eles finalmente encontram um grupo Fremen, liderado pelo Naib, o chefe, chamado Stilgar. A lei Fremen é dura, os estranhos no deserto são mortos e a sua água é coletada para a tribo. Mas Jessica, usando suas habilidades Bene Gesserit, derrota Stilgar em combate, provando seu valor. E é aqui que a segunda linhagem de Poe entrega o jogo. As Bene Gesserit, através de sua missionaria protetiva, havia plantado profecias em centenas de mundos primitivos, como uma forma de seguro, e em Arrakis, a profecia falava da chegada de um Messias, o Lisan Al-Gaib, a voz do mundo exterior, que seria filho de uma Bene Gesserit, e os levaria à liberdade. Quando Poe, um jovem de fora, aparece ao lado de sua mãe Bene Gesserit, no meio do deserto, para os Fremen, a profecia estava se cumprindo diante de seus olhos. Ele recebe dois nomes, o Zur, seu nome tribal, o nome íntimo
último, que significa a base do pilar. E Muad'Dib, o nome de guerra que ele mesmo escolhe, baseado no pequeno resiliente rato canguru do deserto. No momento em que ele aceita esse nome, as visões da Jihad retornam com uma força avassaladora. Ele vê legiões de guerreiros Fremen, seus Fedaykin, gritando seu nome enquanto queimam cidades e destroem mundos. Ele se desespera. Isso não pode acontecer, ele pensa. Mas ele também vê que essa é a única espada afiada o suficiente para reconquistar o que foi perdido e vingar o seu pai. Sua transição final acontece em um duelo ritual. O Tahadi, um guerreiro Fremen chamado Jamis, não aceita sua presença e o desafia para uma luta de facas até a morte. Ou, que nunca havia matado um homem em combate direto, vence. Ele mata Jamis. E então vem o choque cultural. O corpo de Jamis é levado para ter sua água extraída. Ou, horrorizado, hesita. Mas Shani, a garota de seus sonhos, agora real diante dele, explica. A água pertence à tribo. Recusar seria a maior das ofensas. Ou aceita. E com isso, ele se torna responsável pela esposa e filhos de Jamis. Ele deixa de ser um duque exilado, ele se torna um Fremen. E aqui está um ponto crucial. Ou sabia, através de seu treinamento e de suas visões, que a religião dos Fremen, a profecia do Lisan Argaib, foi em grande parte plantada ali séculos antes pelas próprias Bene Gesserit, através da missionaria protetiva. Era uma ferramenta de controle, e naquele momento, Paul faz uma escolha consciente. Ele não é uma vítima da profecia, ele decide usá-la. Ele vê o poder que ela lhe dá, o caminho para a vingança e para a reconquista de seu lugar de direito. Ele manipula conscientemente a fé de um povo inteiro para os seus próprios fins. É um momento em que o herói começa a se fundir com um anti-herói, mas a transformação ainda estava por vir. Após quase 2 anos vivendo com os Fremen, liderando ataques e se tornando uma lenda no deserto, Paul decide que é hora do passo final. Para se tornar o verdadeiro líder de todo o povo Fremen e destravar o seu potencial como Kwisatz Haderach, ele precisa passar pelo ritual mais perigoso de todos: consumir a água da vida. A água da vida é a exalação de um jovem verme da areia afogado, um veneno mortal para qualquer homem. Apenas as Bene Gesserit bem treinadas e com grandes habilidades conseguiam transmutar o veneno e sobreviver. Paul bebe o veneno. Ele entra em um coma profundo, viajando pelas profundezas de sua consciência, pelas memórias de milhares de ancestrais. Por semanas, ele fica entre a vida e a morte. Shani, usando seu conhecimento do deserto, consegue despertá-lo. E quando Paul acorda, ele não é mais o mesmo. Seus olhos, que já haviam se tornado azuis pela dieta rica em especiaria, agora brilham com uma intensidade sobrenatural. Os olhos de Ibad estão completos. Ele emergiu como o Kwisatz Haderach completo. E com esse poder, vem a clareza terrível. Ele vê múltiplos futuros. Em um, ele se entrega aos Harkonnen e a Jihad é evitada, que é a guerra em seu nome. Mas a sua família e os Fremen são massacrados. Em outro, ele foge, se junta à guilda espacial e a estagnação continua. E ele vê o caminho que está seguindo, o da Guerra Santa. Ele sabe que esse caminho levará a bilhões de mortes, mas é o único caminho que o leva ao trono, que vinga seu pai e que, em sua visão, salva a humanidade de um mal ainda pior. A questão que fica, e que o assombrará para sempre é: ele escolheu esse caminho porque era o único, ou porque era o único que satisfazia seu desejo de poder e vingança? Sua presciência agora é total. Ele pode ver o passado, o presente e todos os futuros possíveis, entrelaçados como fios de um grande tecido. Ele vê o caminho estreito, o que mais tarde seria chamado de Caminho Dourado, a única rota para a sobrevivência da humanidade a longo prazo. E ele vê que o primeiro e inevitável passo desse caminho é a Jihad, a Guerra Santa. O fardo é esmagador, mas o poder também é. O Atreides, o Duque, está morto. Agora só existe o Muad'Dib, o Messias dos Fremen, o Kwisatz Haderach, e o universo nunca mais seria o mesmo. Com a presciência total, Paul se torna uma força da natureza. Ele não é mais apenas um líder, ele é um oráculo. Ele lidera os Fremen em uma campanha de guerrilha implacável contra os Harkonnen, sabotando a produção de especiaria e sangrando seus inimigos economicamente. Ele ensina os Fremen a usar as táticas de batalha dos Atreides, combinadas com o conhecimento do deserto. Ele os transforma no exército mais letal que o universo já viu. O clímax acontece na Batalha de Arrakeen. O imperador Shaddam IV, desesperado com a interrupção do fluxo de especiaria, vem pessoalmente a Arrax com suas legiões de Sardaukar, o exército imperial que era considerado invencível. Ele se junta ao Barão Harkonnen para esmagar a rebelião Fremen de uma vez por todas, mas eles não contavam com duas coisas: o poder dos vermes da areia, que Paul aprendeu a cavalgar, e a fúria de um exército que luta por seu Messias. Em uma batalha cataclísmica, Paul mostra sua faceta
mais implacável. Ele usa os atômicos de sua família para abrir uma brecha na muralha escudo, uma violação direta da grande convenção que proibiu o uso de armas atômicas contra humanos. Ele justifica o ato como uma necessidade militar, mas é um sinal claro de que ele está disposto a quebrar qualquer regra para vencer. Por essa brecha, os Fremen, montados nos gigantescos vermes, invadem a planície e destroem os Sardaukar e os Harkonnen. É um massacre. Paul captura o Imperador e o força a assistir à queda de seu império. Para selar sua vitória e encerrar a rivalidade de séculos, Paul desafia o herdeiro Harkonnen, o sádico Feyd-Rautha, para um duelo de facas. Em uma luta tensa, Paul é ferido, mas no final, ele mata Feyd-Rautha, pondo um fim à linhagem direta do Barão. Com o Imperador como seu prisioneiro e a Guilda Espacial de joelhos, o Paul agora controla a especiaria e pode paralisar todas as viagens espaciais. Ele dita seus termos. Shaddam IV é forçado a abdicar, e, para legitimar a sua ascensão ao trono do Leão Dourado, Paul faz uma jogada política brilhante e cruel. Ele anuncia que se casará com a filha mais velha do Imperador, a princesa Irulan. É uma facada no coração de Shani, o amor de sua vida, mas em particular, ele faz uma promessa a ela: você será minha única esposa em tudo, menos no nome. Irulan nunca terá um filho meu, um toque meu, um sussurro de ternura. Ela terá meu nome, e nada mais. Você, Shani, terá meus filhos, meu coração e a minha vida. Era o início de seu reinado, um reinado construído sobre a vitória militar, a chantagem política e um coração partido. A vitória militar acontece em 10.193 depois da Guilda, mas é em 10.196, após a abdicação formal de Shaddam IV, que Paul Muad'Dib Atreides, com 20 anos, ascende oficialmente ao trono do Leão Dourado. Ele é o novo imperador do universo conhecido, e aqui a tragédia se completa. Paul poderia ter parado, ele poderia ter usado seu poder para negociar uma paz, para reformar o Império sem uma guerra santa, mas o fanatismo que ele mesmo alimentou agora tinha vida própria, e, talvez mais importante, Paul se viu viciado no poder. Ele viu que a Jihad consolidaria seu trono de uma forma que nenhuma negociação poderia. Ele escolheu o caminho de sangue porque era também o caminho do poder absoluto. E então a Jihad começa. A guerra santa que Paul tanto temia, que ele tentou evitar, mas que a sua própria ascensão tornou inevitável. Os Fremen, que por séculos foram um povo oprimido e isolado, agora veem seu Messias no trono do universo. E eles partem de Arrakis com um fervor religioso fanático para converter ou destruir todos os que não se curvarem ao Muad'Dib. Por 12 anos, a Jihad de Muad'Dib varre a galáxia. Não é uma guerra de conquista, é uma purgação. Os Fedaykin se tornam a força mais temida do Império. A irmã de Paul, Alia, nascida com consciência de uma reverenda madre, se torna a Santa da Faca, um ícone da Jihad. Os números, registrados pela princesa Irulan e mais tarde admitido pelo próprio Paul, são aterradores. E é importante que a gente entenda a escala disso. Não estamos falando de milhares ou milhões. Estamos falando de 61 bilhões de mortos. Uma estimativa conservadora. 90 planetas foram completamente esterilizados. Sua vida foi apagada. Outros 500 planetas foram tão desmoralizados que sua cultura entrou em colapso. 40 religiões inteiras foram varridas da existência. Essa é a grande tragédia de Paul. Ele viu em suas visões que se ele não tomasse o poder, a humanidade entraria em um período de estagnação que levaria à extinção. A Jihad, por mais terrível que fosse, era o primeiro passo do que ele via como o caminho dourado. Mas aqui está a pergunta que define Paul. Essa visão era uma verdade inevitável ou uma justificativa conveniente? Ele usou o caminho dourado como uma desculpa para sua própria sede de vingança e poder? Ele mesmo admite, em seus momentos mais sombrios, que escolheu o caminho que mantinha Shani viva, um caminho que, medido contra 61 bilhões de mortos, era objetivamente egoísta. Paul recuou diante do sacrifício total que o caminho exigiria, abraçando a Jihad, mas não sua conclusão lógica, um fardo que seu filho teria que carregar. Ele escolheu ser um monstro, mas a questão é, ele fez isso para salvar a humanidade ou para salvar a si mesmo? Mas o poder corrompe. Em Arrakis, Paul se torna uma figura distante, um messias em seu trono. Ele cria o Kizarat, um sacerdócio burocrático para administrar a sua religião, e se vê cada vez mais isolado. Seus antigos amigos, como Stilgar, se tornam servos que o temem. Ele é o homem mais poderoso do universo, mas também o mais solitário. Nenhum império dura para sempre, e o de Paul, construído sobre o medo e o fanatismo, estava cheio de inimigos. Uma conspiração se forma, unindo os poderes que ele havia humilhado, a Guilda Espacial, as Bene Gesserit
e uma nova força, os Bennett Leilacs, mestres da engenharia genética. O plano deles é complexo. Eles presenteiam Paul com um Gola, um clone, de seu amigo morto, Duncan Idaho. Esse novo Duncan, chamado de Height, foi treinado como um Mentat e filósofo Zensuni, programado para, em um momento de grande estresse emocional, tentar matar Paul. A ideia era que a reação de Paul, matando o clone de seu amigo mais querido, o quebraria psicologicamente. Mas a conspiração tem um plano B. Durante uma inspeção em Arrakin, no ano de 10.207, os conspiradores detonam um queima-pedras, uma arma atômica em miniatura. A explosão não mata Paul, mas destrói seus olhos, deixando-o fisicamente cego. Para qualquer outro homem, seria o fim, mas Paul é o Kwisatz Haderach. No momento da explosão, ele trava seu futuro em uma única visão presciente. Ele continua a andar, a falar, a desviar de objetos, a se comportar como se ainda enxergasse. Para todos no palácio, é um milagre. O imperador Messias é tão poderoso que nem a cegueira pode detê-lo, mas é um poder vazio. Ele se agarra ao trono, recusando-se a abdicar, mesmo sabendo que sua presença só alimenta a corrupção de seu próprio governo. Mas a verdade é mais terrível. Paul se tornou um escravo de suas próprias visões. Ele não está mais vivo, apenas representando um papel que ele previu para si mesmo, passo a passo, sem poder desviar 1 milímetro. Ele está preso em um presente contínuo, revivendo o futuro que ele mesmo escolheu. É o auge de seu poder e o início de sua queda final. A conspiração atinge seu clímax. A princesa Irulan, desesperada para ter um herdeiro Atreides e cumprir o seu dever para com as Bene Gesserit, vinha secretamente dando contraceptivos a Shani por anos. Mas Shani, com a ajuda dos Fremen, muda para uma dieta do deserto que anula o efeito da droga. Ela finalmente engravida. O nascimento dos filhos de Paul é o momento que os conspiradores esperavam. O Gola de Duncan Idaho, Height, é programado para matar Paul quando Shani morrer, e a morte dela parece certa. O parto é extremamente difícil. Shani dá à luz a gêmeos, um menino, Leto II, e uma menina, Ghanima. E, como previsto, ela morre nos braços de Paul. A dor da perda é tão avassaladora que quebra as barreiras mentais de Height. As memórias do Duncan Idaho original retornam, e em vez de matar Paul, ele o ajuda, mas a morte de Shani causa algo ainda mais profundo em Paul. O futuro que ele havia travado em sua visão, o futuro onde Shani vivia, se desfaz. A presciência, sua bússola, sua muleta, o abandona. Pela primeira vez em anos, ele está verdadeiramente cego. O oráculo está em silêncio. Ele previa apenas uma menina. O nascimento de Leto II, também com presciência, fez ele perder a sua, o que o deixa cego de fato. E então, o Atreides faz a sua última escolha como imperador. Ele segue a antiga lei Fremen. Um cego não pode ser um fardo para a tribo. Um cego deve caminhar para o deserto, para ser reclamado pelo Shai Hulud. Ele entrega seus filhos recém-nascidos aos cuidados dos Fremen, deixa o império nas mãos de sua irmã Alia como regente e caminha sozinho para as dunas. Suas últimas palavras registradas, dita a um guarda Fremen antes dele desaparecer na vastidão, são: agora eu estou livre. Livre do fardo do império, livre da presciência, livre do mito de Muad'Dib. O imperador Paul Atreides estava morto. Quase 10 anos se passam. O Império, sob a regência de Alia, se torna cada vez mais corrupto e opressor. A religião de Muad'Dib, gerenciada pelo Kizarat, se torna uma ferramenta de controle. E então, uma figura misteriosa surge do deserto. Um homem cego, velho, que prega nas ruas de Arrakin. Eles o chamam de O Pregador. Ele prega contra tudo que o Império se tornou. Ele ataca o culto de Muad'Dib, chamando-o de idolatria. Ele diz que Muad'Dib era apenas um homem e que a religião construída em seu nome é uma farsa. Ele critica a transformação ecológica de Arrakis, que está destruindo os vermes e a cultura Fremen. Muitos suspeitam, e alguns têm certeza. O pregador é Paul Atreides, que sobreviveu em exílio no deserto. Capturado e depois libertado por Fremens renegados. Sua pregação se torna cada vez mais ousada. Ele é a consciência que o Império tentou silenciar. Ele é a verdade inconveniente no coração da mentira. Seu filho, o jovem Leto II, que também carrega o fardo da presciência, o encontra no deserto e confirma sua identidade. Ele confronta seu filho, Leto II, e aqui vemos a hipocrisia final de Paul. Ele não tenta impedir o caminho dourado, cuja necessidade ele entende, mas se horroriza com a forma que Leto II escolheu para executá-lo, fundir-se com as trutas da areia para se tornar um híbrido de humano e verme, um tirano imortal que governaria por 3.500 anos. Ou, o homem que matou bilhões, agora julga seu filho por escolher um caminho ainda mais terrível, mas talvez mais honesto. Leto II, por sua vez, acusa o pai de covardia, por ter recuado diante do sacrifício final. Mas Leto II vê que seu pai, no fundo, fugiu da responsabilidade, e ele está determinado a fazer o que seu pai não teve coragem. O confronto final de Paul não é um exército, mas com seu próprio
próprio mito. Ele vai até a praça em frente ao templo de Alia e faz seu último sermão. Ele denuncia a corrupção dos sacerdotes e, finalmente, aponta para o templo e grita, para que todos ouçam, a heresia final. E o nome dessa blasfêmia é Alia. Um silêncio chocado cai sobre a multidão. E então, o caos. Os sacerdotes, enfurecidos, incitam a multidão. No meio do tumulto, um dos sacerdotes se aproxima do pregador e o esfaqueia pelas costas. O Atreides, o Muad'Dib, o Kwisatz Haderach, cai morto no chão empoeirado de Arrakeen, assassinado por sua própria religião. Mas de certa forma, foi uma vitória. Ele não morreu como um messias, mas como um homem. Um homem que no fim tentou destruir o ídolo que ele mesmo havia criado. Então, quem foi Paul Atreides? Herói ou vilão? A resposta, como tudo em Duna, é complexa. Ele foi um herói forçado pelas circunstâncias a se tornar um tirano para salvar a humanidade de um destino ainda pior. Ele viu o abismo e, em vez de recuar, pulou nele, arrastando o universo consigo. Sua jihad foi uma das maiores atrocidades da história, mas, segundo sua própria visão, foi um mal necessário. Um incêndio controlado que impediu que a floresta inteira morresse de podridão. Ele aceitou o fardo de ser o monstro de sua geração para que as gerações futuras pudessem ser livres. Seu legado é um aviso sobre o perigo de entregar nosso poder a um único líder, não importa o quão carismático ou poderoso ele seja. Frank Herbert, o autor de Duna, disse uma vez: cuidado com os heróis. É muito melhor confiar em seu próprio julgamento e em seus próprios erros. A história de Paul não termina com sua morte. Seu filho, Leto II, pegará o caminho dourado e o levará a um extremo que nem Paul poderia imaginar, tornando-se um tirano por 3.500 anos, para garantir a sobrevivência eterna da humanidade. Mas essa é outra história. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal. Corre para dar uma olhada. A jornada de Paul Atreides é a de um homem que subiu ao céu, se tornou um messias e no final escolheu cair na terra para morrer como um homem. Mas essa morte foi uma redenção ou um último ato de um homem que não suportava mais o peso de suas próprias escolhas? Ele salvou a humanidade ou apenas disse isso a si mesmo para justificar suas atrocidades? Ele foi uma vítima do seu poder ou um viciado nele? A verdade, como sempre em Duna, é que não há respostas fáceis. O Atreides não foi um herói, ele não foi um vilão, ele foi um homem que recebeu o poder de um deus, e com ele, a capacidade de cometer erros em uma escala divina. E essa é a sua tragédia, uma tragédia em escala cósmica. Obrigado por me acompanhar nessa jornada mais uma vez. Deixa seus pensamentos sobre Poe e sobre a Jihad aí nos comentários. E me diz, herói, vilão, vítima? Quero saber o que você acha. E não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito. E como sempre, que a especiaria esteja com você. Se você curtir os livros ou colecionáveis de Duna, fiz uma lista na Amazon com a saga, edições de luxo, pôsteres e colecionáveis. Comprando pelo link, eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. O link tá aqui na descrição. Obrigado por ajudar o canal. Até o próximo vídeo.